que a tristeza diz sobre você? O que ela revela sobre você, sobre a sua história? Qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Se uma faz parte da vida e é considerada uma emoção própria na natureza humana, a outra é entendida como uma doença que precisa ser tratada. Percebe o quanto é fundamental diferenciar uma coisa da outra? Meu nome é Joana Santos e nesse vídeo, que é o primeiro da série O que a tristeza diz sobre você, falarei sobre a tristeza, como ela se manifesta em cada um de nós. Não se trata de fazer um elogio ou enaltecimento à tristeza, mas indagar sobre o que ela diz de nós, o que ela diz sobre você. A tristeza é considerada uma das emoções básicas do ser humano. No entanto, ela toma formas e expressões diferentes em cada pessoa. Para uns, a tristeza é negada. Para outros é enfrentada, mas sempre está associada ao sofrimento, mas também ao aprendizado. Saber identificar e nomear nossos afetos é fundamental para qualificarmos a nossa vida afetiva e, quanto mais sabemos da nossa vida afetiva, melhor nos conhecemos. A tristeza pode gerar ou configurar-se como um adoecimento, estando presente na depressão ou negada e subtraída no sentimento de vazio e desvalimento. Saber conduzir esse afeto na nossa vida é necessário, tanto na produção do autoconhecimento ou mesmo identificar se ela está gerando um estado de sofrimento que leva à depressão. Todos nós, seres humanos, somos dotados de emoções, sentimentos e afetos, ou seja, estados de humor. Mesmo tendo ciência dessa diferenciação desses termos, aqui nesse vídeo estarei usando esses termos, esses conceitos, de uma forma invariável. Bom, mas voltando, todos nós temos esses estados de humor que são automáticos, ou seja, eles aparecem de modo involuntário e são como reflexos que cumprem a função adaptativa diante de diferentes situações. Outros estados de humor são aprendidos por convenções culturais, sociais. Esses são chamados de emoções secundárias. Ter clareza desses estados de humor me humaniza, me fortalece. Permitir que esses estados de humor circulem dentro de nós é o que nos possibilita o encontro conosco e também com o outro. Reconhecer e permitir a circulação desses estados de humor gera autoconhecimento, aprendizado, gera empatia, gera encontro. Acredito que o autoconhecimento é libertador. Pode me libertar, impedindo que me torne refém dos meus próprios sentimentos. Tornar refém dos nossos próprios sentimentos? Sim. Tornar refém dos nossos sentimentos é ser capturado por eles, é ficar à deriva deles, é perder a capacidade de autonomia e governabilidade sobre essas emoções. É entrar em um círculo vicioso. Como disse, hoje vou falar da tristeza. E nesse caso, ficar refém da tristeza é deixar que ela não seja passageira. É deixar que a tristeza deixe de ser visita em nossa casa. É permitir que ela faça morada dentro de nós. Nesse caso, já estamos falando da depressão. Mas hoje vamos falar da tristeza. No dicionário, encontramos que a tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. Mas espere um pouco. Antes de descrever a tristeza, quero te provocar, fazer suscitar uma interrogação sobre você, sobre o efeito da tristeza em você. Esse vídeo vai fazer sentido se ele te tocar, se você descobrir o que a tristeza diz sobre você. Para você, o que quer dizer tristeza? O que faz sentir triste? O que a tristeza te provoca? O que ela te amarra? Onde?
Onde ela atrapalha as suas atividades? Como ela atrapalha você? Onde você acredita que ela pode ser transformadora? Onde ela pode fazer uma transformação da dor? Como a tristeza pode ser superada? Coloque aí nos comentários. Mas venha, vamos falar um pouco sobre a tristeza. Vamos entrar no interior da tristeza. A tristeza, do ponto de vista da psicologia, é uma emoção primária, ou dito de outra forma, é uma emoção universal. Isso quer dizer que todos nós, seres humanos, em algum momento ou por algum motivo em nossa vida, nós sentiremos a tristeza. É isso mesmo, sentiremos a tristeza. Ela faz parte da vida. Ela faz parte da nossa vida. Embora muitas pessoas não consigam reconhecer o valor transformador da tristeza. E ainda encontramos pessoas que tentam, de todas as formas, eliminar a sua existência, o seu efeito. Mas a tristeza insiste, ela se revela, ela se apresenta, ela nos provoca. A tristeza é considerada como um desprazer e normalmente está associada a situações de perdas ou decepções. A tristeza é uma emoção que pode estar associada ao choro, à redução de ânimo, à perda e, portanto, é uma emoção que fala, que diz, que revela muito sobre nós. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo sobre a tristeza. A vivência de perda é outro fator que diz muito sobre nós. Você já parou para pensar qual a maneira que você encara as situações de perdas? Veja o quanto essa situação pode revelar sobre você. Como nós lidamos com as perdas diz muito de nós. Para ficar mais claro, vou citar aqui algumas formas que as pessoas encaram as perdas. E aqui falarei de modo muito amplo. Falarei sobre situações de perdas diversas. A perda pode ser por um fim de relacionamento, a perda de uma condição social, financeira, perda de uma condição de saúde, perda de emprego, perda por morte. Observe que são situações que poderiam ser corriqueiras, situações que geram crises, situações que todos nós estamos expostos. E se todos nós estamos expostos, o que há de particular? O que me caracteriza? Lembrando, o modo como nós interpretamos essas perdas. E esse modo que tem tudo a ver com nossa personalidade, com o momento que nós vivenciamos as perdas. A maneira que reagimos às crises expõe o nosso jeito de ser. Assim, para uns, a perda é sentida como um processo natural, para outros, como uma ausência, para outros ainda, como uma privação, para outros, como castigo. Inevitavelmente, há a presença do sofrimento. Mas esse é um sentido de forma particular e única. Vê-se, portanto, que em algumas pessoas a capacidade de experienciar a tristeza pode gerar a conquista de autonomia, independência. É deixar que a tristeza siga o seu curso natural. Ela irá passar. Para outros, a tristeza andará de mãos dadas com o ressentimento. Para outros, a tristeza estará abraçada com o remorso. Para outros, a tristeza estará aprisionada com a culpa. E para você, a tristeza ocupa qual lugar? É uma experiência transitória? É uma marca de sofrimento permanente? Posto isso, nós constatamos que a tristeza está relacionada não só às perdas, mas à maneira que interpretamos essas perdas. E com quais recursos cada um irá enfrentar essas perdas. Mas vamos seguir a viagem pelo interior da tristeza. Verificamos que a tristeza apresenta outra característica importante. Ela nos convida a um movimento negativo, ela nos atrapalha a agir. Normalmente o sujeito entristecido irá recolher-se, paralisar-se. Quando estamos tristes, queremos ficar quietos, não queremos fazer nada. Descobrimos que a tristeza, provocada por alguma perda, irá gerar sofrimento e que a qualidade desse sofrimento pode ser interpretada como fracasso. Logo,
não mereço a felicidade. Para algumas pessoas, poderão interpretar que foram vítimas do universo. E nesse caso, a vítima, o universo, o mundo, lhe deve algo. A tristeza está associada à falta de ânimo, à falta de energia. E na velocidade exigida pela cultura de produção, dar tempo para a tristeza ser entendida, ser elaborada, é impossível. Na cultura onde existe um incentivo para a felicidade plena e constante, ocorre a tentativa de eliminar a tristeza. Como se o sentimento surgisse, precisasse ser imediatamente eliminado. O trator passa por cima, é preciso produzir. Onde poderia ser uma oportunidade para o conhecimento, para o autoconhecimento, surge o vazio. Ou ainda, a tentativa de eliminar a tristeza ou de preencher o vazio. Muitas vezes as pessoas começam a usar próteses para preencher esse vazio. E quais são as próteses mais utilizadas? Bem, nesse movimento defensivo, percebemos que muitos de nós usamos várias próteses. Algumas pessoas utilizam trabalho excessivo para ocupar o lugar e o momento da tristeza. Outros utilizam relacionamentos. Outros ainda o abuso de álcool e droga. Como são próteses, não tamponam a nossa falta. Isso é inerente ao ser humano. E você faz uso de alguma prótese para impedir a vivência do processo de perdas, para impedir o trânsito natural da tristeza em sua vida? Outra característica da tristeza é seu caráter adaptativo. Ela surge tão logo ocorre um evento que desperta essa emoção. Portanto, a tristeza responde ao instinto de sobrevivência, já que ela cumpre o seu papel de nos alertar para situações prejudiciais. Deixo claro que o objetivo desse vídeo não é fazer apologia ao sofrimento causado pela tristeza, mas reconhecer que esta pode revelar algo sobre nós. Reconhecer que a tristeza pode ser tão dolorosa quanto potencialmente proveitosa, a partir do momento que ela desperta a necessidade de buscar apoio, de compartilhar, de relacionar. Quando estamos tristes, queremos falar para alguém, queremos ser cuidados. Indagando sobre a tristeza em nós, somos capazes de revelar a nossa história. E ao falar e ser escutado, ocorre um processo terapêutico, ocorre algo muito maravilhoso. Descobrimos que não somos únicos a sentirmos tristezas. Descobrimos que não precisamos eliminar a tristeza. Ela irá embora, como uma visita que despede. Descobrimos que o contrário da tristeza não é a alegria, mas o entusiasmo, o ânimo, o desejo, a vida. Encerro repetindo a pergunta inicial. O que a tristeza diz sobre você? Você já parou para pensar sobre isso? Se você gostou, compartilhe o vídeo.